Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Centro Espírita Antônio de Pádua. Saudações também às pessoas que chegam a este vídeo. Sou Breno Fialho, do Centro Espírita Irmã Rosa. Mais uma oportunidade de estudo cristão à luz da doutrina espírita. Agradeço muito pelo convite e a oportunidade que temos. E para chegarmos a algumas lições de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, vamos usar uma mensagem do Espírito Benfeitor Emmanuel, retirada do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a mensagem de número 71, chamada Aproveita. Será a nossa página de abertura. Então vamos ler a página, em seguida fazemos a prece e começamos o nosso estudo. Aproveita. A epígrafe é da primeira epístola de João. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O Emmanuel vai fazer o seguinte comentário. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros em benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não o conhece? Muito bonita a página, né? E é a partir dela que nós vamos fazer o estudo. Mas vamos orar. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos por mais esta oportunidade de encontro, de estudo, de reflexões à luz da doutrina espírita, de contato com esses ensinamentos que são capazes de nos tornar melhores. Se bem estudados e bem vividos, essa gama de conhecimentos que o Cristo nos legou pode nos ajudar a sermos melhores e a conviver mais pacificamente com o nosso próximo. Rogamos que a luz do Mestre Jesus esteja entre nós neste momento. Nos fortaleça, nos ampare e nos ilumine o bom caminho à nossa frente. Que as boas inspirações cheguem a todos nós, que o nosso companheiro guardião possa encontrar em cada um de nós a sede, a vontade de aprender e de fazer o bem também. Bondoso Pai, ilumina esses nossos momentos e que os benfeitores da casa estejam também nos amparando e nos fortificando bem. Graças a Deus, assim seja. Bem, então, como falamos no início, o ponto de partida
é a mensagem do Espírito Benfeitor Emmanuel. E o objetivo de usar uma página e a partir dela fazer o estudo é também reavivar em nós a importância que tem um livro como este. É um livro de cabeceira de muita gente, mas é de uma importância muito grande. Esse livro, Fonte Viva, faz parte de uma coleção chamada Fonte Viva, que esse é um dos livros, e os outros são Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Ceifa de Luz. São centenas de mensagens se somarmos todos os livros. E essa nossa de hoje é Aproveita, número 71 do Fonte Viva. Mas poderia ser outra também, porque a variedade de mensagens é muito grande, os temas evangélicos são passados de uma maneira sempre muito agradável, bonita muitas vezes. Então muitas nos dão oportunidade de valioso estudo e hoje pegamos essa 71 para desenvolvermos. Interessante a gente perceber que as pessoas se relacionam de maneira diversa com os livros desse tipo, né? Com os livros de mensagem. Há pessoas que leem de vez em quando, abrindo ao acaso, sem compromisso nenhum. Então, uma vez ou outra, vai lá e abre um livro desse e lê. Outras seguem também, sempre que podem, sem compromisso de rotina, mas a leitura segue em ordem. Então, vai pulando de lição em lição, mas só quando dá. Algumas não marcam o texto, outras sublinham, usam a canetinha marca-texto. Algumas pessoas leem em papel, outras leem no modo digital. Algumas pessoas fazem da leitura uma rotina, o que é muito interessante. Por exemplo, uma vez por dia, uma mensagem de cada vez. E às vezes nós estamos passando por momentos delicados, aflições, e se determinada mensagem nos acalma, simpatizamos com ela e às vezes passamos a ler mais de uma vez por dia ou em dias alternados a mesma mensagem, o que é muito bom, já que ela nos toca bem. Então parece importante para nós destacar as que mais nos tocam, mexem com o nosso íntimo, seja trazendo ou um bem-estar ou um puxão de orelhas, porque somos espíritos em evolução, então um puxãozinho de orelha de vez em quando, vindo de um espírito mais adiantado, e o puxãozinho de orelha em geral é de maneira bem sutil, passa ali despercebido num parágrafo, mas quando a gente lê e relê, entendemos que ali houve uma orientação um pouco mais forte. Aonde queremos chegar com tudo isso? Que assim como o Evangelho segundo o Espiritismo temos algumas passagens que nos marcam e repetimos a leitura, temos preferência por alguns itens, com esses livros ocorre o mesmo. Então talvez valha a pena, como sugestão, transcrever algumas, quem tem letra bonita, quiser botar num caderno, né, transcreve, fazer cópia, para deixar algumas separadas, tirar da internet e imprimir as páginas que parecem, pelo menos por um tempo, mais apropriada àquela nossa situação de vida. Dependendo do que a gente esteja precisando, algumas páginas em determinado momento da nossa vida serão mais relevantes e outras em outro momento. Então, encorajamento para o trabalho, resignação, tolerância, paciência, as diversas formas de caridade e muitos outros temas importantes, relevantes, vamos achar nessas páginas. E assim podemos ter em nossa cabeceira, como um medicamento diário, talvez para o começo e ou fim do dia, uma leitura de página que se repita algumas vezes, pois a repetição nos fortalece o aprendizado. Agora, durante a pandemia, quantos vídeos as casas espíritas não estão gravando e disponibilizando nos seus canais do YouTube? E ali há muita repetição, e são repetições extremamente sadias. São pessoas diferentes, às vezes falando do mesmo tema, de um mesmo capítulo. Então é bastante interessante a gente repetir para aprender, para tentar introjetar melhor a lição. Se lembrarmos bem, não foi assim quando nós éramos pequeninos com a tabuada, as multiplicações para guardar, memorizar aquilo, a conjugação dos verbos. Então as boas leituras são relevantes também, não podem perder espaço, porque infelizmente elas enfrentam complicada concorrência nos dias de hoje. O tempo é escasso para muita gente, mas a concorrência com as redes sociais em celulares torna muito difícil a leitura. Para muitas pessoas, o acesso ao celular, essas redes sociais, já se tornou algo compulsivo. Porque literalmente as imagens brilham, são variadas e provocam muita curiosidade. Mas a escolha que fazemos do que buscar, de quanto tempo dedicar a cada tarefa, é fruto da vontade de cada um, da vontade esclarecida. Quanto mais esclarecida a vontade, mais discernimento para a escolha. Então, que bom será repetir ensinamentos de alto valor moral, que não sejam apenas para admirar, e sim para vivenciar. Vamos ouvindo, vamos lendo, vamos simpatizando
e vamos repetindo, e daqui a pouco a gente está vivenciando de melhor forma os ensinamentos. Então, por que não repetir algumas páginas selecionadas que nos confortam, nos incentivam ao trabalho, nos dão força para seguir adiante mesmo em meio às dificuldades tão comuns num planeta de provas e expiações. E o que nós então vamos fazer aqui a seguir, esse breve estudo, pode ser feito individualmente, em família ou em pequenos grupos. São páginas que, bem estudadas, complementam leituras do culto do Evangelho no lar, por exemplo. A gente pega, lê, relê, depois marca um trechinho, vê o que lembra aquele trechinho, qual o tema principal e busca alguma correlação no Evangelho ou no Livro dos Espíritos. Vamos fazer algumas aqui e poderiam ser outras para essa mesma mensagem. Então é uma riqueza, não há um gabarito, é uma riqueza de busca como provocação sadia para irmos ao Evangelho, Livro dos Espíritos e nos relacionarmos um pouco mais com a riqueza da literatura espírita. Então essa mensagem 71, aproveita, ela abre com uma epígrafe da primeira epístola de João. Nós lemos a mensagem, mas agora vamos aos pouquinhos. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então vamos tentar fazer já a primeira correlação. Essa afirmativa pode nos levar ao capítulo 11 do nosso Evangelho, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, no qual Kardec apresenta logo no início uma passagem registrada no Evangelho de Mateus sobre o maior mandamento, muito conhecido de todos nós. Jesus responde quando perguntado qual seria o maior mandamento da lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E aqui a frase o enlace que faz a junção dos dois trechos genialmente por Jesus é que ele apresenta eis o segundo, que é semelhante àquele, quando ele diz que amar a Deus é o primeiro, e agora vem o outro que é semelhante, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo, ou seja, coloca em pé de equivalência. Daí resultam outras anotações semelhantes. Fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. Outra. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostarias que eles vos tratassem. Então, a partir do que está nos Evangelhos, Kardec faz o seguinte resumo no item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaria que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Exatamente. Se agíssemos assim, sempre passando no nosso crivo, se vou fazer alguma coisa, se eu gostaria que fizessem comigo, muitos problemas já estariam solucionados. Então, voltando à mensagem do Emmanuel, a primeira frase, a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Lembramos logo aqui da referência à questão 132 do Livro dos Espíritos. Pergunta é, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta, a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, por isso Emmanuel fala, a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. A segunda frase da mensagem é, aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Ou seja, aproveitar lutas e dificuldades para expandir relações e ações. Ora, mesmo em meio a lutas e dificuldades. Então vamos lá no capítulo 5 do nosso Evangelho, que nos explica de justiça das aflições, as causas das aflições, nos fala de resignação e das maneiras de enfrentarmos as dificuldades. Retiramos o seguinte trechinho. Quando vos atinge um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superar isso. E quando chegardes a dominar os ataques de impaciência, da raiva ou do desespero, podeis dizer com uma justa satisfação, fui o mais forte. Ou seja, então mesmo diante das dificuldades,
tentarmos superar sem raiva, sem impaciência ou desespero. E o esforço para tentarmos superar esses momentos difíceis vão demandar um querer, uma vontade, a vigilância para não darmos guarida a pensamentos negativos e destrutivos. E temos também como aliado constante a oração. No momento da aflição, no momento de um começo de irritação, entrar em prece, pedindo a paz, pedindo paciência, pedindo auxílio dos nossos irmãos que podem nos ajudar. E é pelo esforço, não há outro caminho, é pelo esforço, pelo trabalho que nos desenvolvemos. Não é ficando paradinho, é trabalhando, é trabalhando. Por isso, destacamos aqui a questão 675, que é da lei do trabalho, na qual os espíritos afirmam que toda ocupação útil é trabalho. Não é só o ganha-pão, o trabalho remunerado. Toda ocupação útil é trabalho. E a caridade é um trabalho dos mais nobres, não podemos esquecer isso. E como a caridade é uma virtude a ser desenvolvida em nós, Emmanuel afirma: aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. E ele vai justificar essas ideias, ou seja, tudo que eu me faço melhor, eu sirvo ao outro, eu divido ao outro, eu ofereço ao outro. Vamos ver como Emmanuel vai justificar isso. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Ou seja, quando eu tenho uma disponibilidade ou tenho um talento e faço isso se movimentar, coloco à disposição dos meus, da sociedade, e seja lá o alcance que cada um vai ter, todo mundo sai ganhando. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. Ou seja, se eu ajudo alguém e esse alguém tem alívio de um sofrimento, passa melhor por um momento de doença, de saúde fragilizada, ou ajudamos num estudo, seja lá o que for, num curso, aquela alegria provocada naquela pessoa, nós estaremos ali também. E aqui vamos trazer o ensinamento de São Vicente de Paulo, anotado na questão 888A do Livro dos Espíritos. É muito bacana, na seção Caridade e Amor ao Próximo, que vai confirmar todas essas falas de Emmanuel. Diz São Vicente de Paulo: nunca vos esqueçais de que o espírito, seja qual for seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou no mundo espiritual, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, diante do qual tem esses mesmos deveres a cumprir. Sede indulgentes para com os defeitos de vossos semelhantes. Em vez de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os, moralizai-os. Sede doces e benevolentes para com todos que são inferiores. Sede doce e benevolente mesmo em relação aos seres mais insignificantes da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Belíssima passagem, né? É a 888A do Livro dos Espíritos. E Emmanuel, na sequência da mensagem dele, parece nos aclarar um roteiro para que cada um de nós contribua para um mundo melhor, ou pelo menos para o nosso entorno. Vamos lá. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento de todos, para todos. No concurso espontâneo dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros em benefício de ti mesmo. Olha que bacana isso, porque quando eu distribuo pensamentos sadios e elevados à minha volta, eu estou também ajudando os outros a não ficarem pensando coisas erradas, a não só criticarem, não só ficarem reclamando. Quando eu ajo no bem, ajudo em alguma coisa, seja dentro de casa, no meu trabalho, na vizinhança, no condomínio, eu estou ajudando, às vezes, por exemplo, a limpar alguma coisa. Se eu não limpar, vai ficar sujo. Eu vou lá e limpo, mesmo que ninguém me ajude. Então, eu estou ajudando a todos e a mim mesmo também. E a gente acaba sendo um exemplo quando faz isso. Quando a gente se movimenta em favor de um grupo,
a gente acaba sendo exemplo, e às vezes muitos se movimentam também, porque todos nós temos essa sementinha do bem, da fraternidade em nós. Precisamos oportunidade, puxar, deixar fluir esse bem em nós. Às vezes estamos muito trancados atrás de uma casca, mas às vezes alguém começa a fazer alguma coisa de bom, vou te ajudar aí, me dá um pano também, me dá uma vassoura, e daqui a pouco várias pessoas estão limpando, ou várias pessoas estão em acordo numa mesma obra. Aqui podemos então lembrar da lei de sociedade, em particular a questão 768, que traz em sua resposta assim: o homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. Eis porque precisa se relacionar com outros homens. No isolamento, se embrutece e se enfraquece. Bacana essa, né? Se embrutece e acaba se enfraquecendo, porque não há o desenvolvimento moral que surge diante da presença do relacionamento com o outro. Voltando à mensagem original, o mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Como falado também por São Vicente de Paulo, na citação que a gente fez agora há pouco, né? O mundo é vasto para evolução e aprimoramento, e ao nosso lado temos ignorância e fraqueza também. Então ele nos exorta: aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. Então, aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere, ou seja, chama de gloriosa oportunidade. E, para isso, ajuda quem passa sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. Então, mais uma vez aqui, destacamos a importância da encarnação. Somos seres essencialmente espirituais, mas em uma bendita oportunidade de crescimento, de expansão, como usou Emmanuel nessa escola da vida, nesse educandário que nós estamos, que é o planeta Terra. E a partir do ajuda, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza, não podemos deixar de falar de um dos nossos lemas do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. É uma frase que ouvimos muito, ela é curtinha: fora da caridade não há salvação, mas ela é muito forte. Se prestarmos atenção, o caminho da salvação, do progresso moral para mundos mais felizes, passa obrigatoriamente pela caridade. Não há outro caminho, por isso Kardec afirmou: fora da caridade não há salvação. São as bases do nosso espiritismo: caridade em oposição ao egoísmo e humildade em oposição ao orgulho. A caridade pode aliviar sofrimentos, e esses estão por toda a parte. Por toda a parte. No capítulo 5, Instruções dos Espíritos no nosso Evangelho, no item 18, o Espírito Lacordaire afirma que todos os que estão na terra sofrem, estejam ou num trono ou na extrema miséria. Essa mensagem também é muito interessante de ser lida, quem quiser depois consultar, que fala, independente de juventude, de recursos, todos sofrem. Então, a partir dessa frase de Lacordaire, que todos que estão na terra sofrem, estejam no trono ou na miséria, já no capítulo seguinte a gente tem a mensagem do Espírito de Verdade. No item 6, ele disse o seguinte: eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Então, aqueles que carregam fardos e conseguem assistir os seus irmãos são bem-amados. Porque se todos passamos por aflições e sofrimentos, e apesar disso, ou por compreender as aflições, devemos ajudar o próximo, ajudar o outro. Então, mesmo neste mundo de provas e expiações, enfrentando dissabores, quando auxiliamos o próximo, somos bem-amados do alto. Na mensagem, Emmanuel fala em ajudar sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. No capítulo 13, item 19 do nosso Evangelho, temos benefícios pagos com ingratidão. Um guia protetor esclarece que aquele que cessa de fazer o bem, de fazer a caridade, por não receber agradecimento ou reconhecimento, é mais egoísta do que caridoso. Então, ou seja, eu faço o bem, ouço, dou meu tempo, ouço alguém, ou dou uma comida, dou um agasalho, me dedico a alguém, mas esse alguém não reconhece, não agradece, e eu paro de fazer esses benefícios, deixo de fazer a caridade. Então, o instrutor nos diz que quem
cessa a caridade por causa disso, é mais egoísta. E também é orgulhoso, porque na verdade se envaidecia pelo que fazia. Não fazia apenas por estar cumprindo o que sua consciência orientava. O guia protetor ainda esclarece que Deus permite que, às vezes, sejais pagos com a ingratidão para provar vossa perseverança em fazer o bem. Então, mais uma vez, se eu faço o bem, não recebo reconhecimento, um agradecimento, ninguém diz que eu sou bonzinho e eu paro de fazer, na verdade eu estava alimentando minha vaidade, estava querendo o pagamento, entre aspas, né? Do reconhecimento do outro, do agradecimento, da humilhação, muitas vezes, daquele que é o beneficiado, né? E Emmanuel esclarece, então, que o bem que uma pessoa faz segue na vida do outro, como está na página, né? O bem nunca é perdido. O bem segue na vida do outro, é um exemplo, vai estar na construção daquele nosso companheiro de jornada. Claro que ainda haverá os chamados espertos, que querem levar fama pelo trabalho dos outros. A vaidade se acende ou quer explorar o trabalho de alguém. Isso ainda, no planeta de provas e expiações, ainda vamos conviver com isso. Mas vale aqui a orientação de Emmanuel presente nesta mensagem e muitas outras. Segue trabalhando, não cogite em pagamento, porque o trabalho, a alegria do outro, a satisfação, o atingimento do objetivo do outro é a alegria daquele que dá de si em favor do outro. No Livro dos Espíritos, questão 893, do capítulo Perfeição Moral, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta: todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. Então, qualquer passinho que dermos para desenvolver qualquer virtude em nós, indica progresso. Segue a resposta: a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, além do desenvolvimento de qualquer virtude em nós, já indica progresso, também a virtude quando resistimos voluntariamente, ou seja, fruto da nossa vontade, a uma tendência ruim que ainda possa aflorar em nós. Às vezes uma companhia nos chama para alguma coisa que a gente até se agrada, mas a gente fala, opa, isso não é mais bom, isso não é legal, não quero mais fazer essas coisas, ou não me convide para isso, e aí a gente então está tendo virtude também. E ele vai destacar a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Ou seja, quando eu faço a caridade de forma desinteressada, eu estou dando algo meu, né? O sacrifício do interesse pessoal é o meu tempo, meu recurso, minha disponibilidade naquele momento em favor de alguém. Essa é a desinteressada caridade. Quem faz esse tipo dessa caridade, a desinteressada, vence o egoísmo. O oposto da caridade desinteressada é o interesse pessoal. Quando aquele vai falar, não, só quando eu ganhar um prêmio, só quando eu tiver tempo, só quando eu mais velho, etc., quando eu aposentar, aí que eu vou. Ou seja, o interesse pessoal está em primeiro lugar, o que ainda é muito natural nesse nosso estágio. Por isso a necessidade tanto de estudarmos, de lermos mensagens como essa, o nosso Evangelho, para despertarmos em nós muitas vezes o abrir mão de algo nosso, abrir mão do nosso tempo, abrir mão da vaidade em favor da caridade desinteressada. O interesse pessoal, que é o oposto, anda de mãos dadas com o egoísmo. Primeiro o eu, né? Primeiro o meu, o eu. E é um mal, o egoísmo é um mal a ser combatido, né? Emmanuel diz, e vamos tentar entender a riqueza de mais uma frase curta, que está bem mais para o finalzinho da mensagem dele e é lindíssima. Vejam só. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Lembra muito, né? A outra maneira de falar o maior mandamento. Amar a Deus, depois Jesus vai falar, e o outro mandamento que se assemelha, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus se assemelha a amar ao próximo como a si mesmo. Emmanuel diz, o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Amar a Deus se assemelha a amar ao próximo como a si mesmo. Então vamos ver isso aí. Então as ações de amor ao próximo, pela caridade material ou moral, são a ponte
mencionada por Emmanuel na ligação com Deus. Então, quando eu tenho caridade material ou moral com o próximo, eu estou me ligando a Deus, é a ponte. O próximo é a minha ponte de ligação com Deus. Como o próximo é a minha ponte de ligação? Quando eu exerço a caridade material e moral desinteressada para o meu próximo. Também em total acordo com o versículo de João em sua primeira epístola, que foi a epígrafe da mensagem. Como posso amar a Deus se ainda aborreço o meu irmão? Então, amar ao próximo, amar a Deus, semelhante a amar ao próximo. O próximo, minha ponte de ligação com Deus. Como posso amar a Deus se ainda aborreço o meu irmão? Então, não aborrecendo o meu irmão, eu estou entrando nessa ponte de ligação com Deus à medida que eu faça caridade com esse nosso companheiro de jornada. Então, o outro me dá a oportunidade de eu me tornar melhor. É apenas diante, e aí lembrando, como citamos da lei de sociedade, é apenas diante do outro que eu posso fazer algo de bom, de caridade desinteressada. É o outro que vai me solicitar, é o outro que vai me demandar ajuda, vai me demandar a presença, vai me pedir um auxílio. Então nós somos instrumentos de Deus no alívio do próximo. Mas a oportunidade de progresso, de ser melhor, é de quem faz. Então, por exemplo, tem um irmão nosso precisando, algo simples e corriqueiro, de alimento. Me vem a oportunidade de colaborar para esse alimento. Se eu colaboro, eu estou me fazendo melhor. Mas se eu falo, e hoje eu não posso, eu não tenho tempo, agora não dá, eu sigo. Mas se aquele irmão está ali e será ajudado segundo a programação do alto, essa oportunidade de ajuda vai ser oferecida a outro. E outro vai lá e vai colaborar para a alimentação desse nosso irmão. Então, aquele primeiro que disse que hoje eu não posso, agora eu não tenho tempo, perdeu a oportunidade de exercitar a caridade. O beneficiado, claro, de cessar a fome é quem foi ajudado, mas quem está se exercitando para se tornar melhor é aquele que trabalhou para aliviar o sofrimento, a angústia, a necessidade do outro. E se formos pagos com a ingratidão, nada importa se eu fiz o que tinha que ser feito, se exercitei a oportunidade de fazer o bem. O bem nunca se perde, vamos ter isso como uma frase base, o bem nunca se perde. Se aquele que recebeu não agradece, é que nem percebeu ou ainda não desenvolveu a virtude da gratidão. Aquele que foi ajudado muitas vezes, às vezes o parente difícil que temos em casa, o colega difícil no trabalho, às vezes a gente ajuda e ele acha, eu resolvi tudo sozinho, ou acha que é obrigação daquela pessoa, principalmente dentro da família que ajuda. Ele então, até então, ele não percebe. Ou então não desenvolveu a gratidão, o orgulho fala mais alto, e aí tem dificuldade em agradecer, acha que agradecer é diminuir-se. Então, com o tempo, à medida que o tempo passe, assim está no nosso Evangelho, esse irmão vai percebendo e vai talvez pedir oportunidade de regressar para estar junto daquele ou daquela que foi seu benfeitor ou benfeitora. Mas, então, encaminhando o nosso encerramento, um dia esse benefício irá florescer no imenso jardim da vida, e quanto mais flores desabrocharem, será sinal de que a aridez nos corações estará dando espaço para o amor em suas diversas manifestações. Mas o amor que tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade, pelo tempo. Espero que tenha sido claro e agradável. E fica o convite para explorarmos um pouco mais, de maneira quase como um estudo, não só como página de abertura de reuniões, que são muito proveitosas, mas para lermos, relermos, marcarmos, irmos no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, buscarmos trechos que se relacionem com essa página, com as páginas, né? Cada um na sua preferência, vai folheando, vai lendo o título, vai vendo o primeiro parágrafo, e à medida que vá lendo, separa uma ou outra
Para fazer esse tipo de estudo leva um tempinho, mas a página fica estudada, fica digerida, vamos assim dizer, e acaba entrando em nós. Essa oportunidade que eu tive foi ótima, porque eu li, é uma página que eu já gosto muito. Falei, será que vai dar uma página só, duas, três? Então essa página foi suficiente para fazermos o nosso estudo. Fica o convite, quem quiser ao final já aqui, já pega o Fonte Viva e lê a mensagem 71, que vai ficar cada vez mais agradável, mais próximo, não fica mais aquele linguajar afastado, tá bom? Então, novamente, muito obrigado, um abraço fraterno a todos, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E vamos orar para agradecer o nosso momento de estudo. Bondoso Pai, Mestre Jesus, benfeitores espirituais amigos do estudo e do progresso de cada um de nós, agradecemos a oportunidade do momento de estudo, da oração, do agradecimento. E rogamos que a luz do Mestre Jesus, que esteve conosco nestes instantes, permaneça conosco, se reavive em nossos lares, a cada prece, a cada boa leitura, que alcance também aqueles que são nossos amigos e parentes, que estão em nossas orações, que possam transbordar para toda a humanidade. Somos, neste momento, um pontinho de luz a vibrar, e que essa luzinha se encontre com outras mundo afora, se entrelaçando, ajudando a tocar sentimentos, companheiros nossos, que possam se despertar para o bem, para a esperança de dias melhores, para a paz. Graças a Deus, muita paz, muita luz, muita saúde a todos. Assim seja.